Fala, gente! E o Sport não deu chances para o Santa Cruz no jogo da volta disputado no estádio do Arruda. E venceu de novo. Já tinha vencido na Ilha do Retiro por 2-0, carregou uma vantagem muito importante agora para o jogo da volta e aí conseguiu mais uma vitória no agregado 3-0 para o Sport e o Sport garantiu vaga na final do Campeonato Pernambucano de 2025. Vamos falar desse jogo, desse clássico das multidões. Antes, o convite para você se inscrever no canal. É muito importante você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para que o conteúdo seja muito mais impulsionado, chegue muito mais longe, para muito mais gente acompanhar aqui o conteúdo que a gente produz no nosso Rembrandt TV. E também, claro, acompanhar os nossos podcasts, né, os nossos episódios do Rembrandtcast. É o podcast das melhores histórias. Então, você se inscreve, espalha para a galera aí, para se inscrever também aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo e, claro, compartilhar e comentar aqui no Rembrandt TV. Muito legal a sua participação. Mas vamos lá, o torcedor do Santa estava confiante, sabendo das dificuldades. O Sport é um time de primeira divisão hoje, o Sport é um time que tem muito mais investimento, o Santa está na 4ª divisão, vai disputar a Série D deste ano, e o investimento do Santa Cruz é muito menor. Então, a comparação de qualidade, a comparação técnica, ela é difícil de fazer, porque o Sport está num outro nível de competição. O Sport está se preparando para disputar a primeira divisão nacional, e o Santa está aí em busca do seu principal objetivo do ano, que é sair da Série D e subir uma posição aí na divisão nacional do futebol. E no jogo, depois de uma vitória por 2-0 na Ilha do Retiro, o Sport podia até perder por 1-0 agora nesse jogo da volta. O torcedor do Santa estava animado, porque sabe, né? Todos nós sabemos que em futebol muitas surpresas acontecem. Seria o caso de uma classificação do Santa por essa diferença técnica entre as duas equipes. Mas isso não aconteceu, o Sport não deu chances para o Santa, o Sport teve muitas oportunidades, inclusive, de resolver a situação logo no primeiro tempo, jogando, podendo até perder por um gol de diferença. Mas foi o time que teve o controle da partida, como foi também na Ilha do Retiro. Só que a diferença é que lá o Santa teve falha individual do goleiro no primeiro gol do Sport. O Santa teve até chance de empatar a partida no finalzinho ainda do primeiro tempo com o Thiaguinho. Perdeu 2 oportunidades. E aí veio para o segundo tempo. O Santa tentou na transpiração, mas não conseguiu superar o Sport e o Sport aumentou a vantagem lá. E aconteceu até diferente agora no jogo do Arruda. O Santa Cruz nem teve chances, mesmo chances de gol, para dizer assim, olha, o Santa ameaçou o Sport, passou longe disso. O técnico do Santa Cruz, o Itamar Schulli, né, falou durante a semana, até vazou a história do papo dele no vestiário com os atletas lá na Ilha do Retiro, de que tentando dar uma injeção de motivação aí nos jogadores, que os jogadores precisavam confiar neles próprios, como ele confiava nos jogadores do Santa Cruz. E aí na entrevista coletiva ele falou que o time foi muito mal. Ele falou, né, mesmo, normalmente o técnico faz ali, põe panos quentes, não, a gente pode melhorar, mas ele foi muito direto, muito duro com as críticas feitas aos jogadores depois da derrota lá na Ilha do Retiro, mas tudo isso, disse ele que depois do papo que teve com os jogadores, veio a público para falar sobre isso. E aí, nesse jogo da volta, esperava-se o Santa, sim, com mais intensidade, com mais disposição. O Santa até tentou, mas se desestruturou. O Santa não conseguiu ser um time compacto. Era um time que tentava chegar, tentava marcar alto, fazer uma pressão na saída de jogo do Sport, mas aí dava muita brecha, muito espaço na defesa. E o Sport foi com calma, com tranquilidade, sem muito gasto de energia. É um ponto importante aí nesse jogo para o time do Sport. E aí, naturalmente, o Sport foi criando as oportunidades também com algumas falhas individuais no time do Santa. O Sport no primeiro tempo teve pelo menos umas 3 oportunidades claras para abrir o placar. Não conseguiu. O gol da vitória veio apenas no segundo tempo, depois que o técnico do Sport, o Pepa, fez as mudanças, né? Começou a fazer as alterações na equipe, mudou, por exemplo, com a entrada de Fabrício Domingues e Gustavo Maia. Esses 2 jogadores foram muito importantes no lance do gol. Saíram Lucas Lima e Carlos Alberto. Carlos Alberto, mais uma vez, não fez uma boa partida. Mas Lucas Lima dando aquele controle de bola no meio de campo ali, ao lado do português Sérgio Oliveira, com mais um bom jogo do Rivera, o Christian Rivera,
que assumiu aí essa titularidade na cabeça da área do Sport. E o gol do Sport saiu por volta dos 22 minutos do segundo tempo, num chute do Gustavo Maia. Rô Kennedy deu rebote e Fabrício Domingues, o uruguaio, foi quem aproveitou a oportunidade para fazer o gol que garantiu a vitória. No agregado, na soma dos resultados, 3-0 com os 2 gols na ilha e 1 gol no Arruda. O Sport devolveu aquela derrota lá da primeira fase, sofrida no próprio estádio do Arruda, né, por 1-0, com o gol do Douglas Esquilo. Agora venceu o Santa Cruz nesse jogo decisivo, esse jogo que valeu para o Sport a participação na final, a classificação para a decisão do Campeonato Pernambucano de 2025. Sem nenhuma contestação em relação à vitória do Sport, a superioridade rubro-negra em campo, o Sport que antes de focar na primeira divisão, ainda tem a sequência da Copa do Nordeste e tem também as finais do campeonato estadual. Independentemente do adversário do Sport, o Sport vai ser o favorito para conquistar o título. Para o Sport, o seu 45º título é o que está buscando o time rubro-negro nessa disputa de campeonato pernambucano. E aí, o adversário, se for o Retrô, a final vai ser na Ilha do Retiro, o segundo jogo. Se for Maguari, o segundo jogo vai ser no campo do Maguari. O campo que o Maguari escolher. Não vai poder ser o campo do Maguari lá em Bonito, porque não atende às exigências mínimas para se fazer uma decisão de campeonato pernambucano. E aí pode ser na Arena de Pernambuco, no Arruda, nos Aflitos. O Maguari vai e escolhe depois, caso consiga passar pelo Retrô. O Retrô é quem tem a vantagem, né, para esse jogo da volta, já que ganhou a primeira partida por 2-1. Então, independentemente de quem for o adversário, o Sport é o grande favorito para conquistar o título do Campeonato Pernambucano de 2025. Do lado do Santa Cruz, agora é esperar o início da competição nacional, a Série D. Vai ser no mês de abril, ali na segunda semana de abril, o Santa já deve estar em campo aí disputando o campeonato. E aí, praticamente um mês, né, até lá, pouco menos do que isso, mas o Santa vai ter tempo de preparação, tempo de confirmar ou não se o técnico será mesmo o Itamar Schulli. Ele falou em entrevista coletiva essa semana que não sabia se seria o técnico para a sequência da temporada, então ainda há essa dúvida, essa interrogação. Os dirigentes do Santa devem estar avaliando, né? Devem ter um papo com o técnico Itamar Schulli agora com essa eliminação do campeonato estadual, para saber realmente se ele é o cara, né, para ser o comandante da equipe para o Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele vem de um título nacional, né? A Série D do ano passado com o Retrô. Então essa é a expectativa para os tricolores. Os reforços estão chegando. O goleiro Felipe Alves vai ficar à disposição aí para o Campeonato Brasileiro. Outras contratações devem chegar, além de Thiago Galhardo, que mais uma vez foi acionado pelo Itamar Schulli, entrou na volta do time para o segundo tempo, mas quase não teve participação no jogo. É difícil mesmo, né? Você entra no segundo tempo, o time não estava em desvantagem no placar, mas no resultado geral estava atrás, precisando tirar uma diferença grande. Então, e o Santa, um time sem muita organização. Foi um time que teve muita pressa e aí acho que até por isso se desorganizou, deu muito espaço, muita brecha para o Sport, que poderia ter até aplicado uma goleada, né, nessa partida no estádio do Arruda. Mas terminou 1-0, o Sport está na final do Campeonato Pernambucano, vai esperar o adversário e o Sport, repito, é o favorito para conquistar o título do Campeonato Pernambucano de 2025. Parabéns à torcida do Santa, que comprou todos os ingressos que foram colocados à venda. O torcedor, mais uma vez, fez a parte dele e vai se preparar para fazer muito mais aí durante o Campeonato Brasileiro. A arbitragem do jogo do Anderson Daronco é muito curioso, né? Vamos trazer essa palavra aqui. Curioso. Quando é um árbitro de fora, os jogadores respeitam. E até no lance que houve uma confusão, empurra daqui, empurra dali, o Daronco se posicionou um pouquinho afastado ali dos jogadores, visualizou todo aquele cenário, e aí com a colaboração dos assistentes, do próprio árbitro de vídeo, ali naquele contato que eles têm pela comunicação, ele foi lá, mostrou o cartão amarelo, deixou que os jogadores se resolvessem e ninguém foi para cima, reclamando, exigindo do árbitro, desrespeitando o árbitro, né, como normalmente acontece aqui quando os árbitros são árbitros locais. Arbitragem tranquila do experiente Anderson Daronco. É isso, gente. Quero agradecer mais uma vez aqui a sua audiência, você que acompanhou com a gente até aqui. Continue se ligando aqui no Rembrandt TV para acompanhar os nossos conteúdos esportivos e vai lá, dá uma olhadinha no nosso Rembrandtcast, no podcast das melhores histórias. Tem muita história massa
Ralph de Carvalho é a história mais recente que a gente tem publicada para você acompanhar aqui. O comentarista Bola de Ouro é o nosso entrevistado. Tá muito legal o papo com ele. Vai lá, dá uma conferida. Um forte abraço, uma ótima semana. Em breve a gente se vê de novo aqui no Rembrandt TV.